E aí, moçada, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta. Agora a gente vai se encontrar assim por essa telinha, né? Hoje a gente vai começar a conversar sobre uma matéria nova, né? A gente já falou presencialmente sobre o Past Continuous e fez a comparação com o Simple Past. Fizemos alguns exercícios, né? Eu mandei o joguinho lá para vocês podem treinar mais lá, se vocês quiserem, e me perguntar qualquer dúvida, tá? Hoje a gente vai começar a falar sobre as diferenças entre esses verbinhos aqui, ó. Say, speak, tell e talk. Eles têm um significado bem semelhante, né? De falar, dizer, conversar, contar, em português, né? E se a gente traduzir simplesmente por uma dessas palavras, todos eles, a gente não consegue captar a real diferença de uso, né, entre essas palavrinhas aí. Então a gente vai pensar nos usos de cada um desses verbos em inglês. Bom, então a gente começa com o speak. Eu uso speak quando eu quero dizer falar no sentido de falar uma língua, falar um idioma. Por exemplo, I speak English and Spanish very well. Eu falo inglês e espanhol muito bem. Então, sempre que eu vou falar no sentido de falar uma língua ou um idioma, eu vou usar speak. Quando eu quero dizer falar com alguém de uma maneira formal, My manager wants to speak to me after the meeting. Meu gerente quer falar comigo depois da reunião. Então, é uma situação formal, eu estou dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, então eu vou usar speak quando eu quiser dizer falar com, né, ter uma conversa com alguém. E eu uso speak quando a gente está falando simplesmente sobre o ato de falar. You are speaking too fast. Você está falando muito rápido. Ou você fala alto, too loud. Fala mais devagar, por favor. Speak more slowly, please. Né? Então, para esse ato de falar, falar de algum modo, eu também vou usar sempre o verbo speak. Outra coisa, eu posso usar speak to, falar com alguém, ou speak with. She would like to speak with you. She would like to speak to you, né? Então, estou falando aqui de falar com alguém formal, então vou usar speak. Eu posso usar depois de speak a preposição with ou to, significando com, né? Com você. Eu posso usar a preposição about, speak about, falar sobre um assunto. The lecturer is speaking about this app right now. O palestrante está falando sobre este aplicativo neste momento. Eu posso usar também speak com a preposição on. Speak on, falar sobre um assunto. Professor John speaks on college success. O professor John fala sobre sucesso na faculdade. Então, eu posso usar with ou to. Eu posso usar about ou on. E a gente tem essas outras duas expressões aqui, speak up e speak down. Speak up, please. I can't hear you. Quer dizer, fala mais alto, por favor. Eu não consigo te ouvir. Speak down, falar mais baixo. Speak down. Everyone is listening. Fala baixo. Tá todo mundo ouvindo. Então, são aí alguns usos do speak. A gente vai comparar o speak com o talk, né? Então, olha ali o talk. Eu vou usar o talk com esse sentido de falar com alguém, só que ele é informal. O speak é formal, o talk é informal, né? Então, bater papo, conversar, falar com alguém. Por exemplo, Renata and Christian are talking about your secret. A Renata e o Christian estão falando sobre o seu segredo, né? Então, numa situação mais informal de comunicação, eu vou usar talk. Talk eu posso usar também com with e com to. I would like to talk with you. Ou I would like to talk to you. Então, eu posso usar tanto with quanto to para dizer com quem a ação de falar vai acontecer, né? Eu também posso usar talk about. I don't want to talk about it. Eu não quero falar sobre isso. E eu trouxe aqui um adjetivo com talk, que é talkative. Oh, how nice! She is very talkative. Ah, que legal!
ela é muito falante, ela é muito comunicativa. Então, a gente usa o talk aí nessa expressão talkative, né? Que, na verdade, se transforma num adjetivo. Então, comparando speak com talk, speak tem um sentido diferente de falar línguas, que a gente não usa talk nunca, e no sentido de falar com alguém, conversar com alguém, eu tenho o speak mais formal e o talk mais informal. Agora a gente passa aqui para o tell. Tell eu uso quando eu falo contar alguma coisa ou avisar alguma coisa, dizer alguma coisa para alguém, sempre com complemento, sem preposição, e esse complemento é obrigatório. Como ele é sem preposição, eu chamo de objeto direto. I told him the truth. Eu disse a ele a verdade. Vejam, esse objeto direto que eu estou dizendo aqui é o objeto direto em inglês, him. Por quê? Porque não tem preposição. Se a gente pensar na frase em português, ele é um objeto indireto, porque em português a gente diz eu disse para ele, ou eu disse a ele, ou eu lhe disse. Em português vai ser sempre um objeto indireto, né? Porque ele é preposicionado. Agora, em inglês, esse para quem eu digo alguma coisa, para quem eu conto alguma coisa, a gente chama de objeto direto. Então, vejam, esse complemento vai ser sempre obrigatório, para quem eu disse. Se você não quer contar para quem você disse, então você não vai usar o verbo tell. Vejam que told aqui é o passado de tell, né? Ele é um verbo irregular, está lá na tabelinha de verbos irregulares no final do nosso livro, tell, told. Então, I told him the truth. Eu disse a ele a verdade. Então, aqui eu já tenho a situação de uso e o como usar, né? Sempre com um complemento depois. Say. Agora a gente vai falar do say comparando com o tell. Porque no say eu também vou contar alguma coisa, dizer alguma coisa, avisar alguma coisa, mas aqui sem mencionar a quem foi dito ou mencionando a quem foi dito com preposição. Então, olha lá, sem mencionar a quem foi dito. I said it was going to happen. Eu disse que isso iria acontecer. Então, vejam, I said, eu disse, mas não está escrito aqui para quem eu disse para quem, não importa, eu disse que isso ia acontecer, tudo bem? Então, eu uso said. Se eu estivesse usando tell aqui, obrigatoriamente eu teria que dizer para quem. I told you it was going to happen. Eu teria que colocar o you aqui, por exemplo. Ou I told him, I told my sister, I told John it was going to happen. Com said eu não preciso dizer para quem foi dito. I said it was going to happen. Beleza? Agora, se eu quero dizer a quem foi dito usando say, aí eu vou precisar de preposição e aí vai ser um objeto indireto em inglês. She said to me that she was leaving. Então, ela disse para mim. Olha aqui o objeto direto preposicionado com a preposição to. E essa preposição vai ser sempre to, né? Quando eu quiser colocar a quem foi dito. Eu também posso usar say para introduzir um discurso direto. She said, I'm leaving. Exatamente como ela disse, por isso é um discurso direto. Aqui eu nunca vou poder usar tell. Eu não vou poder usar she told I'm leaving. Não, por quê? Porque told precisa do complemento objeto direto, né? Então, como não está dizendo para quem disse, eu não posso usar o tell de maneira nenhuma. Então, eu uso say nesse caso. Tudo bem? A diferença entre say e tell. Tell vem sempre como para quem eu disse, e esse para quem eu disse vem coladinho no verbo e sem preposição. Agora, no say, eu não preciso mencionar para quem foi dito, e se eu quiser mencionar, preposição obrigatória. Outro uso aqui de say, eu posso usar a preposição on para falar sobre o que eu disse, né? Por exemplo, say something on. I want to say something on this subject. Eu quero dizer uma coisa sobre esse assunto. Então, é essa a diferença entre essas palavrinhas. A gente tem um outro tópico, né, ainda para essa semana, que começa já aqui no próximo slide, descrevendo uma sequência. Então, quando a gente vai falar sobre uma coisa que tem passos, né, primeiro isso, depois isso, por último isso,
a gente tem algumas palavrinhas que a gente usa em inglês, né, para descrever uma sequência. A gente chama essas palavrinhas de connector of sequence. Então, olha lá, as expressões dos conectores de sequência estão aí grifados, né, nos exemplos. First, make sure you have all the material to play the game. Primeiramente, tenha certeza de que você tem todo o material para jogar este jogo. Então, first é um dos conectivos aí que a gente está aprendendo, né? Outro, to start with, run for 10 minutes. Para começar, corra por 10 minutos. Então, to start with tem esse sentido de para começar. In the first place, em primeiro lugar, you need to know how to play it. Você precisa conhecer como jogar isso, this game, este jogo. Secondly, em segundo lugar, make sure all the players know the rules. Tenha certeza de que todos os jogadores conhecem as regras. Então, são conectivos de sequência. Primeiro, para começar, em primeiro lugar, em segundo lugar. Por exemplo, outros. Next, depois, form teams, forme times. So, significa então, you will need a judge to follow the game. Você precisará de um juiz para acompanhar o jogo. Third, dá sequência ao first e ao secondly, né? Em terceiro lugar, start the game, comece o jogo. Finalmente, in order to win the game, you need to have more points than the other players. Finalmente, para ganhar o jogo, você precisa ter mais pontos do que os outros jogadores. Beleza, pessoal? Então, esses dois slides são com conectores de sequência que a gente está aprendendo aí. Eu vou pedir para vocês darem uma olhada nessas duas matérias, né? Os verbos que significam falar e os conectores de sequência estão nas páginas 20 e 21 do nosso livro. Então, dá uma lidinha lá, que lá também tem a explicação e exemplos. E depois, façam os exercícios das páginas 19 e 22. Então, vocês vão fazer os exercícios do livro e só depois abrir o gabarito que eu estou disponibilizando para vocês. Aí, tudo bem? Um beijo, tudo de bom. Até a próxima. Qualquer dúvida, contem comigo, me perguntem. Beleza? Até mais.